professora Helenara. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer, né, o aceite do convite. Nós conversamos, né, no início desse ano, e muito bem-vinda aí ao SIG, Simulação em Saúde. Eu acho que vai ser uma hora aí muito produtiva, né? Eu gostaria que, se você pudesse, vou chamar de você, né? Eu acho que se você pudesse se apresentar, e estamos aí, eu estou com muito interesse para ver você falar um pouco sobre o Team Steps, que para mim vai ser bem importante. Aí, se a Cacau quiser falar alguma coisa. E muito obrigada a todos aí presentes. Eu gostaria de dar boas-vindas à Helenara, é um prazer contar com a sua presença aqui. Na verdade, quem fez o contato comigo foi ela, há um ano atrás. Eu tinha uma orientanda do mestrado que desenvolveu um trabalho com Team Steps em ressuscitação cardiopulmonar em pediatria. Então, ela encontrou esse trabalho, ele será publicado agora, tá? Acabou de receber o aceite, uma revista bem conceituada, graças a Deus, que a gente, como pesquisador, a gente fica atrás disso, né, de reconhecimento. Então, assim que tiver um modelo, né, uma versão, eu te envio o artigo. Mas aí a gente conversou muito, ela me contou de uma experiência bacana que ela vivencia, e aí eu queria que você se apresentasse e esteja à vontade para iniciar a sua exposição. E seu som cortou. Agora voltou. Está melhor assim? Está funcionando? Sim. Eu não estou vendo vocês, porque eu estou compartilhando a minha tela, então, por favor, me interrompam quando vocês acharem necessário. Eu sou médica de formação, sou médica intensivista, trabalhei em UTI por muitos anos, mas a minha jornada acho que talvez incomum, assim. Eu trabalhei, passei por um período, né, de gestão, há uns 15 anos atrás, eu comecei a me envolver com aspectos de qualidade, inicialmente relacionados à terapia intensiva, que era onde eu trabalhava, então, mais preocupada com o que impactava no resultado que a gente entregava, né? Depois, fui gerente de risco, gerente de qualidade, gerente de unidade de internação, fui responsável pelas áreas críticas dos hospitais, fui gerente regional, enfim, fiz aquele caminho que, às vezes, os médicos fazem dentro dos serviços. Trabalhava no setor privado e no setor público, quer dizer, privado na saúde, né, é o hospital filantrópico, trabalhando com o sistema de saúde suplementar, e em hospitais públicos de grande porte, tudo lá no Rio Grande do Sul. Vocês viram que eu tenho um sotaque ainda bem forte, né, apesar de estar morando aqui em São Paulo. Há um tempo atrás, uns 4, 5 anos atrás, eu fui para uma outra instituição, onde eu trabalhei em projetos do Ministério da Saúde, via PROAD SUS, e o nosso desafio era fazer... eu sou especialista em melhoria pelo IHI, que é uma instituição internacional que trabalha em melhoria de processo na saúde, e a gente tinha que, nesses projetos, usando essa ferramenta, trabalhar com desenvolvimento de núcleos de segurança do paciente e estruturas para a proteção do paciente dentro de hospitais do SUS em todo o Brasil. Nós encontramos alguns desafios aí, né? Desafios relacionados às estruturas, à equipe, a formação da equipe, o conhecimento, enfim. E as ferramentas que a gente estava usando, elas eram metodologicamente muito apropriadas, e nós tínhamos ferramentas para trabalhar com resistência, com engajamento de equipe, mas nós achamos que no Team Steps nós tínhamos uma oportunidade de trabalhar de forma estruturada, baseada em evidência, para a construção de equipes de alta performance.
Então, nós precisávamos disso, porque nós estávamos trabalhando com equipes de longe, né? A gente estava querendo transformar as realidades em lugares onde nós não estávamos. Eu queria também fazer nessa apresentação, né? Foi aí que eu conheci o TeamSteps, fui fazer a formação, e hoje nós temos uma colaboração com o Instituto de agora me faltou a palavra em espanhol, efetividade clínica, que é de Buenos Aires, que é capitaneado por um pesquisador bem conhecido na nossa área de segurança do paciente, que é o Dr. Ezequiel Elório, que fez formação na Harvard, é conselheiro da Organização Mundial da Saúde, da OPAS e tal, e esse instituto é o que nos ajuda na disseminação do TeamSteps no Brasil, que ainda é bem inicial. E foi por isso que eu me interessei tanto quando eu vi aquele artigo no início do ano passado, ou no início desse ano, para saber, afinal de contas, né, quem mais estava olhando isso, o que a gente podia compartilhar de experiências e dificuldades, né? Eu não sou professora, então minha abordagem é um pouco diferente. Apesar de eu ser professora do curso, eu não sou da universidade, né? Toda a minha formação do IHI, do ISQA, nessas instituições internacionais, ela foi um foco muito específico, que é usar isso na realidade do nosso sistema de saúde. Então, talvez, assim, por favor, eu não dei para essa palestra uma visão acadêmica, mas uma visão, assim, uma revisão do que é o TeamSteps e aonde que a simulação entra e quem pode nos ajudar a colocar isso. Acho que se vocês puderem, né, pesquisar sobre isso na nossa cultura, no nosso modelo de saúde, ia ser maravilhoso. Posso seguir? Não sei se tem alguma pergunta. Não, tranquilo, Helenara, pode seguir em frente. Tá bom. A gente vai falar um pouquinho sobre o que é o TeamSteps e as ferramentas, né? Eu sou médica, eu não sei nessa equipe se todo mundo é da equipe de saúde, sim? Acredito que todos que estejam aqui sejam da equipe de saúde. De vez em quando, alguém da tecnologia nos acompanha, mas a maioria é profissional em geral da equipe de saúde. Então, se tiver alguém que o que eu for falar for meio estranho, por favor, me interrompa, que a gente dá um tempo. Bom, a gente estava no slide anterior, só sempre pensando que esse é um dos focos do nosso trabalho nas equipes de saúde, mas, na verdade, trabalho em equipe está em qualquer tipo de atividade que a gente vai fazer. São pouquíssimas coisas que nós conseguimos fazer sozinhos. E essas habilidades do TeamSteps, apesar de serem adaptadas e validadas para o contexto da saúde, elas são ferramentas que a gente pode usar em vários outros ambientes. O TeamSteps, ele nasceu para melhorar o desempenho das equipes e a segurança do paciente. Ele está muito vinculado a construir equipes que trabalhem juntas para a proteção do paciente e entregar o melhor resultado. Então, ele não está focado especificamente em habilidades únicas individuais ou de organização e estruturação da equipe para processos de segurança. Nós vamos ver aqui que a gente vai estar trabalhando quando a gente, em saúde, é segurança do paciente, mas quando a gente fala em segurança, a gente sempre vai beber de outras fontes, como a aviação, a indústria nuclear, indústrias químicas de alto desempenho. É daí que a gente tira muitas lições que foram usadas para construir as bases do TeamSteps no início. Tá? E ele vem de uma colaboração de várias organizações, né? O Departamento de Defesa dos Estados Unidos, a Agência de Pesquisa, né, na Saúde dos Estados Unidos, tem várias organizações de pesquisa científica, universidades, escolas médicas, escolas de economia, hospitais participam, né?
fundações, e tem uma parte de também instituições especializadas em fatores humanos e trabalho em equipe. Lembrando que segurança tem um aspecto muito importante relacionado à percepção, né, o conhecimento dos riscos, do que pode acontecer, ele é importantíssimo. E na saúde não é diferente, né? Se a gente coloca um indivíduo que não percebe os riscos do local e das ações, das atitudes que ele está tomando, ele é exatamente como essa criança. E a gente precisa também ter um olhar crítico sobre os nossos processos, né? Então, às vezes, um risco que existe numa organização que a gente faz junto com os nossos colegas, a gente não percebe o risco, mas alguém de fora ou algum outro membro da equipe consegue identificar, e é muito importante que ele tenha liberdade, facilidade para nos dizer, desce dessa moto, cuida dessa criança, porque nesse momento essa solução ela não está adequada. Parece mentira, mas a gente tem isso dentro das nossas organizações, né? A gente vê processos inseguros e às vezes não chama a atenção das pessoas, porque aquele processo é inseguro, porque nós não somos uma equipe, nós somos indivíduos que estão lá trabalhando no mesmo lugar, mas não nos consideramos e não nos tratamos como uma equipe. E às vezes tem outras coisas culturais da organização que evitam que a gente interfira na decisão do outro. O Team Steps ele é feito para isso e para construir uma cultura de colaboração e trabalho para melhorar a segurança nossa, mas principalmente dos nossos pacientes. E aí, segurança, né? Eu não sei qual é a área da saúde que vocês trabalham, mas o fato é que segurança para a gente é um problema muito grave. Essa referência já não é tão jovem, mas os artigos que revisam o que aconteceu nos últimos 15, 20 anos nas instituições de saúde para melhorar a segurança mostram que a gente não melhorou tanto quanto a gente imaginava no início desse processo. Então, apesar de nós estarmos fazendo muitas coisas relacionadas à segurança, de a gente ter muitas pesquisas novas sugestões, modelos, de nós conhecermos mais os riscos, a gente não está, de fato, ainda transformando a realidade que nós, como usuários do sistema de saúde, estamos expostos. Então, ainda nós temos um sistema de saúde perigoso que, eu não sei a vocês, mas eu não faço alpinismo, jamais pularia de bungee jump, mas eu interno num hospital, e meu risco de morrer é o mesmo, né? E quando a gente se compara com instituições de alta confiabilidade, como usinas nucleares, aviação comercial, a gente está muito longe de ter processos que são seguros, processos, né, a preocupação com a qualidade do sistema, ele ainda está muito longe. Mas a gente está aqui para transformar, pelo menos, o nosso quintal, né? A gente precisa caminhar. E tem muitas ações, muitos movimentos para que isso aconteça. O desafio é a gente colocar isso lá na ponta para as pessoas, né, que são os usuários do nosso sistema. Eu estou indo meio rapidinho, se vocês acharem que isso está muito rápido ou qualquer coisa, por favor, me interrompa. Tranquilo, viu, Lenara? Pode continuar. Em relação à história, né, do desenvolvimento, nós temos vários movimentos no mundo, pensando, falando, estudando em relação à segurança do paciente. O Team Steps apareceu lá por 2005, mas ele é resultado, como a gente viu, de preocupações e colaboração de várias organizações. E aí ele tem, junto com ele, muitas outras instituições. E ele foca nisso aqui, que equipes de alto desempenho criam uma rede de segurança para a organização de saúde e promove cultura de segurança. Então, equipes de alto desempenho são uma das chaves para a gente fazer essa transformação que a gente quer. Esse aqui é a fotinho do Team Steps, né? Em menorzinho aqui está o símbolo que é usado pelo Team Steps original, né, que isso é uma marca registrada, e que é americana,
principalmente. Hoje, esse modelo já é sugerido na Austrália, no Japão e vários outros sistemas de saúde para melhoria do processo de saúde. E esse maior é a adaptação que a gente fez para o português no nosso modelo. Eu vou só... Desculpa que eu bati aqui no teclado. Então, pensando assim, o que é esse modelo? Ele é focado centrado no paciente sempre, mas a gente precisa de conhecimento, atitudes, para que a gente alcance um bom desempenho, mas isso está sempre... os pilares são a liderança, a comunicação, o monitoramento situacional e o suporte mútuo. Com isso, a gente trabalha uma equipe de cuidado que é eficiente, efetiva e de alta performance, e com a participação do paciente e a família. Como é que a gente faz isso, né? A gente tem alguns conhecimentos que são necessários da estrutura, do sistema, de onde a gente está, do contexto, que é um modelo mental compartilhado, para que a gente tome decisões adequadas a esse momento. A gente tem questões que são de atitude, como confiança entre as pessoas e equipes focadas. Desculpa, eu estou aqui no outro teclado, está meio sensível. Com foco no objetivo da equipe, quer dizer, uma equipe real que está orientada para um objetivo comum, que esse objetivo é comunicado, que esse objetivo é acompanhado, e questões como que são da atuação de cada uma das pessoas da equipe, como adaptabilidade, precisão, produtividade, eficiência e segurança. Então, quando a gente pensa tudo isso, a gente também, usando outras referências, a gente está ajudando a construir um sistema seguro, confiável e efetivo. Essa referência é do IHI, de uns anos atrás, poucos anos atrás, que é um framework de como a gente pode, né, trabalhar para construir um sistema de saúde melhor. E o Team Steps, ele age na cultura da organização, né? A gente sempre fala, a cultura é difícil, a cultura, né, isso é uma questão de cultura, a cultura demora para mudar. Tudo isso é verdade, mas existem ferramentas, processos estruturadas, né, que a gente pode induzir, organizar o trabalho em equipe e a comunicação, e com isso afetar a cultura. Esses aqui são os princípios fundamentais do Team Steps, né? A primeira a gente já falou, que é a estrutura da equipe, ela precisa ser uma equipe, aqui eles trabalham com multi-equipe, quer dizer, nós temos que ter noção de que a nossa equipe ela é diferente, dependendo do processo que nós estamos, que a nossa equipe não é o lugar onde nós estamos, a nossa equipe não é o departamento onde a gente está, a nossa equipe é formada pelo objetivo que nós queremos alcançar. Então, se o meu objetivo é construir um determinado processo, quem está envolvido naquele processo é a minha equipe naquele momento. Então, essa é uma das premissas, a gente vai ver daqui a pouquinho. A comunicação é essencial, né? Ter processos estruturados de comunicação para que a mensagem saia de forma clara e seja recebida de forma clara, seja conferida pelo receptor. A questão de termos uma liderança que seja capaz de influenciar e maximizar os resultados, entender essa equipe. O alerta situacional, que é um processo de vigilância sobre o que está acontecendo com as pessoas e com o entorno, para que a gente possa organizar o fluxo para conseguir o resultado que a gente quer. E o suporte mútuo, quer dizer, uma equipe, ela trabalha junto e se apoia. E o suporte mútuo é um dos pilares do Team Steps. Construir suporte mútuo, a gente não constrói dizendo, agora nós vamos nos ajudar. Também tem ferramentas para a gente fazer tudo isso. Então, que ferramentas são essas, né? A comunicação tem uma série de oportunidades de estruturar a comunicação nas interações entre as pessoas da equipe. A liderança tem algumas ferramentas que nós vamos olhar também.
O monitoramento situacional também, a gente, quando trabalha Team Steps, estuda monitoração cruzada, estuda uma ferramenta chamada MSAFE. E o suporte mútuo tem algumas ferramentas para a gente também poder interferir um no trabalho do outro, no sentido de ajudá-lo a ter uma conduta mais apropriada, mais segura, mais eficiente, sem que isso seja conflito. A gente pode ter conflito dentro de uma equipe? Certamente que sim. O conflito ele não é necessariamente ruim, porque o conflito diz que nós temos visões diferentes, nós temos que resolver esse problema, né? Nós temos que alcançar um resultado. E essas ferramentas, elas ajudam a gente a diminuir o conflito. Lembrando que sempre vai ser envolvendo uma equipe, né? A estruturação da equipe, ela é muito importante, sendo que o paciente é parte da equipe, sempre o paciente é a família. Então, nós temos uma equipe central, que é a equipe que cuida do paciente. Temos equipes de contingência, que são equipes para resolver problemas contingenciais, né? Problemas que aparecem, eu posso participar dessa equipe, depois essa equipe é diluída. Temos equipes de coordenação, que são equipes com propósitos claros de fazer a organização e apoiar. E temos as outras equipes de apoio e auxiliares e administração que nos ajudam a executar adequadamente o trabalho. Qual é o grande... Eu acho que, assim, falando assim, parece óbvio, mas não é tão óbvio quando a gente vai para a vida real dentro de um processo de uma organização de saúde, né? Por quê? Eu entender que se eu sou da equipe administrativa, mas que o meu objetivo é diminuir o tempo de espera dos pacientes, o médico, a enfermeira, o motorista da frente, sei lá, né, a recepção, nós somos uma equipe para resolver esse problema e para dar o melhor cuidado para esse paciente, que ele espere o menor tempo possível. Às vezes, a gente acha que a equipe é só equipe assistencial. E, nesse caso, né, a gente acaba esquecendo de pessoas que são muito importantes, que cuidam de outros processos que impactam muito os pacientes e suas famílias, né? Eu vou dar rapidinho um exemplo, que é, por exemplo, nós queríamos melhorar o tempo dar acesso para os pacientes nas unidades de terapia intensiva dentro do projeto. Aí, falamos com as enfermeiras, falamos com os médicos, fizemos uma equipe para estudar isso, quais eram os impactos, quais eram as dificuldades e tal, como que nós íamos fazer, e a gente não avisou a equipe da recepção lá do hospital. Então, não adiantava nós estarmos preparados para receber esses familiares dentro das unidades de terapia intensiva, se eles não conseguiam nem acessar o hospital, eles não conseguiam nem chegar até a gente. Então, esse olhar de equipe para cada projeto, ele é muito importante para a gente sair da nossa caixinha, tá? E quando a gente vai pensar em Team Steps, a gente precisa pensar isso. Nós fazemos parte de várias equipes ao mesmo tempo, tá? Lembrando sempre, quer dizer, que é só para lembrar que paciente de família é parte da equipe sempre que possível, né? Eles têm que participar das decisões, o que é bom para eles. A gente precisa aprender a fazer as coisas com os pacientes, não para os pacientes, né? A gente, por muitos anos, desenhou sistemas, os processos para os pacientes, e eles precisam participar destas decisões. Então, só que para a gente fazer isso lá na prática, e aí que entra assim, como é que a gente transforma isso, né? A primeira coisa é que a gente tem que reconhecer que a gente tem oportunidade para melhorar. É só olhar para o lado, que vocês devem sentir isso também, né? Tantas oportunidades para estudar, tantas coisas que tem que a gente precisa melhorar dentro do sistema e que precisam de conhecimento científico, precisam de análise crítica, né? Uma das coisas que a gente deve fazer é analisar a cultura da organização. Então, se a gente quer que isso se transforme em realidade, a gente precisa olhar todo o processo de segurança e ver em que status essa organização está. Nós temos também, no Brasil, muitas pesquisas relacionadas à cultura de segurança, principalmente depois do lançamento do Programa Nacional de Segurança do Paciente. Isso tem avançado um pouco, né?
temos agora também uma pesquisa nacional para isso. Desculpem, está fugindo o slide. Nós precisamos identificar o plano melhor, né, o plano de ação para melhorar o que nós identificamos como oportunidade, de preferência analisando dados reais, né, ou resultados de pesquisa, e aí fazer a implementação. Projetar e implementar é uma parte muito importante do Team Steps, porque ele precisa de método, né? Não basta só nós sabermos o que precisa fazer. Fazer isso se tornar real, ele é metodológico e precisa que a gente dedique muito tempo para que isso aconteça, até que isso seja inserido na prática das pessoas. Lembrem, quando a gente está falando isso, a gente está usando ferramentas para mudar cultura, né? Algumas das ferramentas que nós usamos dentro do Team Steps, sugeridas pelo Team Steps, para melhorar a comunicação, é o SBAR. O SBAR é uma ferramenta que o Brasil gostou muito, né? A gente vê muita gente usando o SBAR para passagem de plantão, para comunicação crítica, embora ela não tenha sido desenhada para uma passagem de plantão, né? Uma passagem de turno, uma mudança de responsabilidade. Então, vou só revisar, não sei se vocês conhecem, mas não vou revisar um pouquinho rapidinho. Ele é um mnemônico para a gente dizer, toda vez que a gente está passando uma informação relacionada a paciente, a gente não esqueça de nenhum passo. Que é a gente falar a situação, né, o que está acontecendo com o paciente, o que o paciente tem, o que aconteceu antes, o que é relevante, o que a interpretação que a gente dá e qual é a recomendação. Então, assim, por exemplo, meu paciente está com dor torácica, ele é um paciente diabético, hipertenso, internou com hipertensão, com diabetes descompensada, começou com dor agora, eu acho que ele está tendo um infarto, eu recomendo que ele seja avaliado agora pelo médico cardiologista e faça um eletro imediatamente. Então, assim, é uma forma de eu não contar uma história, mas de eu não esquecer de nada que seja relevante. Tá? Então, é uma ferramenta para isso, para organizar a comunicação, para que ela seja mais assertiva. Quando a gente fala no iPass, e lá no Team Steps original tem iPass the Bottom, a gente tem usado mais essa ferramenta mais resumida, principalmente para essa situação que é a transferência de responsabilidade. Se eu estou passando a responsabilidade de um paciente para outra pessoa. Então, eu falo a importância da doença, um resumo do que o paciente tem, quais são as ações que vão acontecer, os planos de contingência. Esse paciente precisa fazer um procedimento hoje de tarde. Se ele não fizer, ele pode ter a liberação da dieta, por exemplo, né? Mas o que tem uma coisa super importante nessa ferramenta é o último S, que é a síntese pelo receptor. Eu fecho a comunicação. Então, eu vou, né, falar tudo isso e ele vai me dizer, então, esse paciente precisa fazer isso, se não acontecer, o plano é o seguinte. Aí eu tenho certeza, não, mas eu tenho uma confirmação de que ele entendeu o que eu estava querendo dizer. Essas ferramentas, elas são treinadas em como fazer nos treinamentos de Team Steps. É fácil a gente mudar o jeito como a gente se comunica? Não, é difícil, né? Não sei se vocês têm essa experiência. Mas quando a gente vai trabalhar isso, nós precisamos treinar, né? Então, as oficinas de simulação, elas ajudam bastante, porque a gente vai organizando a forma como a gente pensa e organiza a comunicação. E se eu estiver falando uma coisa que não faz sentido para vocês, vocês me ajudem, tá? Porque eu sei que você... Tranquilo, Helenara, tranquilo. Bem. Tá bom. Uma outra ferramenta que nós usamos e que a gente vive dizendo que é importante é o duplo desafio. Quer dizer, quando eu falo alguma coisa para uma outra pessoa que eu estou preocupado, ou que é uma informação importante, será que a pessoa ela entendeu? Então,
O duplo desafio é um acordo que nós temos dentro de uma organização para dizer que se eu for passar uma informação importante e eu não tiver sinais de que essa informação foi entendida, eu vou repetir isso com mais assertividade. E se eu achar que ela não foi entendida ou o processo não houve uma ação para a informação que eu estou passando, eu tenho que subir de nível essa informação. Esse modelo, ele ajuda muito, por exemplo, quando nós temos alguma ação insegura, né? Então, eu trabalho numa equipe e eu estou vendo alguém... vou falar de um projeto, né? O processo de reanimação não está correto, ou está fazendo um procedimento que não está correto ou não está seguro. Eu posso avisar a pessoa de que precisa fazer algum ajuste. Se ela não fizer, eu tenho que ter certeza que ela me ouviu. Então, eu falo, né, não precisa ser mais alto, mas com mais assertividade. Eu posso encostar na pessoa, eu posso olhar para a pessoa, tem um momento de parar para fazer essa comunicação. E se isso não resolver, eu preciso chamar ajuda. Então, quantas vezes nas nossas organizações a gente não teve embates, brigas, porque alguém queria, porque um processo importante não estava sendo feito e as pessoas não aceitaram bem esse alerta de que precisava corrigir, né? Isso acontece muito nas instituições de saúde, principalmente devido à hierarquia entre as pessoas da organização. Então, o duplo desafio, ele serve para procedimento cirúrgico, para passagem de catéter, para reanimação cardiovascular, para muitos processos em que eu tenho uma necessidade urgente de fazer o certo naquele momento certo. Então, que eu tenho que parar o processo inseguro, né? Então, ser acordado, ele funciona super bem. E depois tem duas ferramentas de liderança que eu acho que são as mais úteis e são algumas das que são mais utilizadas individualmente dentro das organizações. O Team Stats chama a reunião inicial da equipe, onde a gente define que equipe nós vamos trabalhar hoje, quais são as prioridades, quais são as funções, o que está impactando no nosso trabalho. O Team Step chama de brief. Na literatura, a gente também chama isso de huddle. Então, é uma ferramenta, uma reunião rápida para definir o nosso trabalho do dia. Ele não precisa ser só de equipe assistencial, funciona bem com equipe de manutenção, funciona bem com famílias, né? Ele pode ser usado de várias formas diferentes, porque ele organiza o trabalho do turno, do dia, né? Então, ele pode ser usado em todos os turnos, em vários turnos, desde que ele seja estruturado, né? O que nós vamos fazer, o que vai ser abordado, seja rápido. E essa foto está aí para mostrar que a gente faz de pé. Ninguém senta para fazer, né? Por quê? Porque ele é rápido mesmo. É para as pessoas cansarem se começar a demorar muito. Precisa sempre ter alguém que está comandando para não deixar que as pessoas se alonguem muito ou que saiam do tema, né? E tem o Team Step sugere ferramentas para a gente seguir esse brief. Aqui, por exemplo, é um brief de uma unidade de internação, e aí a gente pode perguntar quem é a nossa equipe, os objetivos de hoje quais são, se todos concordam, se as funções e responsabilidades estão claras, tem alguém que tem algum problema, se o plano de cuidados está ok, se a gente tem todos os funcionários que precisa, se eu tenho algum problema em alguma outra área ou na nossa área que possa impactar o nosso trabalho, e se a gente tem alguém que está se sentindo com muito trabalho ou com pacientes muito pesados, a gente redistribui. Esse é o momento da gente organizar o processo. Uma outra ferramenta é o debrief, que é uma revisão do que aconteceu no nosso turno. Então, também é breve, mas o objetivo é diferente. Fizemos o que nós tínhamos combinado, nós tivemos algum problema que não tinha sido identificado, o que a gente fez hoje, o que nós precisamos fazer amanhã para melhorar o trabalho que nós fizemos hoje, né? Ele é focado no aprendizado do turno de trabalho. Então, nós podemos também
identificar quais são os principais eventos que não eram previstos, eventos adversos nos pacientes, eventos nossos, o que não deu certo do que nós tínhamos combinado, né? Quais são as lições que nós aprendemos desse turno de trabalho. Essa ferramenta, nas instituições que nós acompanhamos, ela é um pouquinho menos comum. O briefing é a ferramenta que a maior parte das instituições onde a gente trabalha usa. É o mais fácil de adotar. Essa é um pouco mais difícil. E tem uma coisa que é de pessoal, assim, também, né? Que é o final do turno de trabalho, geralmente, ele tem outras prioridades e as pessoas acabam não usando a experiência para aprendizado. O que é uma pena, né? Porque a gente fez uma projeção, a gente executou, a gente poderia, né, usando uma análise sistêmica para melhorar ainda mais no próximo dia. E isso também tem um checklist sugerido pelo Team Steps, que é para entender se nós nos comunicamos claramente, se as funções e responsabilidades estavam claras, há algumas coisas de suporte mútuo, né? Se nós pedimos ou oferecemos ajuda, o que foi bem, o que pode melhorar. Então, são perguntas de análise. E no Team Steps, nós chamamos Huddle uma reunião no meio do turno, ou quando acontece alguma coisa, como o Huddle de futebol, né? De vôlei, né? Chama todo mundo e refaz a estratégia no meio do jogo. Para o Team Steps, o Huddle é isso. É para resolver um problema e corrigir rotas, né? Mas essa diferença de nomenclatura no Brasil, no Brasil não, no mundo existe bastante. Tem muita gente que chama Huddle aquela reunião do início do turno, principalmente na literatura de segurança do paciente, que a gente chama Huddle de segurança, né? Mas no Team Steps, isso aqui que é o Huddle. E é uma oportunidade para a gente expressar as preocupações e a gente ajustar os rumos. Então, o brief, ele é do início do trabalho, a gente vai executando o trabalho, acontece alguma coisa, a gente faz um Huddle. Então, se a gente for olhar o nosso turno de trabalho ou o nosso alcance de objetivos, a gente define um plano, se esse plano vai bem, ok, se muda de rumo, a gente faz um Huddle para a gente chegar até lá no final do nosso objetivo e avaliar se o nosso caminho foi adequado ou não, né? Um olha para trás, um olha para frente e um olha para o momento. Os checklists, os modelos de cada um deles é um pouquinho diferente, mas todos eles têm o mesmo objetivo, que é alinhar a equipe, compartilhar, né, a nossa visão do momento e compartilhar as dificuldades. Uma outra questão que impacta muito no trabalho em equipe é a capacidade das pessoas, dos indivíduos que fazem parte dessa equipe, em compartilhar, em executar o seu próprio trabalho, em pedir ajuda, né? Então, assim, nós na saúde temos um problema que eu acho que é muito grave e que na pandemia foi ainda mais grave, que é essa visão do profissional de saúde como herói. Isso, do ponto de vista de segurança, ele é deletério, porque nós não somos as mesmas pessoas quando nós trabalhamos em condições usuais e quando nós não trabalhamos. O que não quer dizer que nós devemos deixar de trabalhar quando as condições não são ideais, não é isso. Mas reconhecer que as condições não são ideais e pedir ajuda e organizar o trabalho para estas condições não ideais são muito importantes. Nesse aspecto, o IEX, que é esse parceiro que a gente trabalha, eles fizeram implantação de debrief e Huddle em várias UTIs da América Latina, porque eles trabalham mais com os países falantes de espanhol, durante a pandemia, e mostraram uma diminuição do estresse das pessoas, do estresse das equipes, e uma diminuição de vários tempos. Um dos trabalhos mostrou diminuição de eventos também, de eventos adversos, mas isso é muito mais complicado, porque a gente, pré-pandemia,
não estava também monitorando tudo, né? Aí fica um pouco mais difícil de fazer a comparação. Mas tomar ações vinculadas à segurança e ao trabalho em equipe ajuda também a gente a trabalhar melhor e, com isso, cuidar melhor dos nossos pacientes. Dentro do TeamSteps, nós temos uma ferramenta que também está lá no currículo de segurança do paciente da Organização Mundial da Saúde para escolas médicas e multiprofissionais, que eu não sei se vocês utilizam em algum projeto, mas nesse currículo tem uma parte que é trabalho em equipe. Dentro dessa parte que é trabalho em equipe, tem esta ferramenta também, que está vinculada a fatores humanos, né? O que a gente está falando aqui é o que a gente coloca dentro do pacotão, né, de fatores humanos. Então, qual é a estratégia? É a gente trabalhar com as equipes para que elas reconheçam momentos em que o seu desempenho ou o desempenho de algum colega não está abaixo do previsto. Então, se a gente está doente, se a gente está usando alguma medicação que interfere no nosso raciocínio, altos níveis de estresse fazem com que a gente decida coisas de forma equivocada, uso de álcool e drogas, fadiga, que nas nossas instituições pode ser muito, dependendo da estrutura, muito fácil, porque as pessoas têm 2, 3 empregos, e questões de bem-estar pessoal, como fome, necessidade de ir no banheiro, ou outro tipo de necessidade fisiológica. Então, a gente reconhecer isso, apoiar as pessoas para, quando estão nessas situações, e reorganizar o trabalho, né? Isso é muito importante. A gente não tem que ter medo de pedir ajuda e a gente deve sempre oferecer ajuda quando a gente identifica isso. Mas nada disso adianta se a gente não tiver estratégia de implantação. Dentro do TeamSteps, a sugestão é usar um método do John Kotter, que é muito antiga, que tem vários artigos publicados e que se mostrou, se nós usamos esses passos, né, eficiente na transformação, na gestão de mudança, né, que é como a gente chama isso, né, dentro da ferramenta nós costumamos usar isso, mas existem várias outras metodologias de gestão de mudança na saúde, com maior ou menor evidência. Mas esse modelo do Kotter, ele usa 8 pontos, que é a gente precisa que as pessoas entendam que aquilo é necessário, então criar um senso de urgência, compartilhar com as pessoas aonde que a gente quer chegar, mais do que o que elas precisam fazer, né? Definir que impactos são esses, né? Os nossos objetivos, trabalhar com as pessoas, né? Entender as dificuldades das pessoas, envolver essas pessoas na mudança, trabalhar com as resistências, dar poder para as pessoas decidirem, em vez da gente dizer o que elas têm que fazer, e comemorar os ganhos de curto prazo. Falando bem rapidamente, esses são pontos muito importantes para a gente conseguir alcançar um novo patamar. E depois a gente tem que fazer ações para sustentar a mudança, para manter as pessoas ativas, animadas, naquele sucesso que a gente teve, e até isso se transformar na nova forma como nós fazemos essas coisas, né, como nós trabalhamos aqui. Então, esses 8 passos, cada um deles tem metodologia específica, e mais recentemente o Kotter publicou esses princípios. Quando a gente vê literatura de administração, a gente vê muito comando e controle, né? Liderança. Nos últimos anos, a gente tem visto uma literatura mais focada em influenciar pessoas, mais do que cobrar pessoas. Mas no sistema de saúde, a gente ainda tem muito controle, né? Eu vou fazer auditoria, eu vou punir, eu vou fazer não sei o quê. Isso já se mostrou a longo prazo de pouca eficiência para a sustentabilidade de mudança. Então, o Kotter, ele trouxe, há uns 4 anos atrás, junto com vários outros autores, essa questão de que nós temos que trabalhar com método, né, com processo e com pessoas. Nós não vamos trabalhar só com processos, nós não vamos alcançar o que a gente quer só com processos, e não adianta a gente trabalhar só com pessoas sem uma metodologia forte.
Então, a gente fazer gestão e ter liderança que influencia é importante. Trabalhar com o lado racional e o lado emocional das pessoas é essencial. A gente seleciona, trabalha, né, dentro com poucas pessoas que são essenciais, mas a gente envolve todo mundo. Então, entra lá naquele aspecto que a gente falou da equipe, né? A equipe é uma equipe ampla. O trabalho pode ser feito por poucas pessoas, mas a equipe, ela precisa conhecer, a gente precisa dar voz, né? E a gente tem que ter um link entre a necessidade, né? As pessoas perceberem a necessidade daquilo, para que isso crie vontade de sair da sua zona de conforto, de se inserir nessa mudança. Se vocês perceberam, quando a gente está falando das ferramentas do Team Steps, todas elas, das que a gente comentou, exigem que a gente fale, que a gente tenha capacidade de entender e que a gente trabalhe com os outros. Sem isso, nós não vamos avançar em nada nesse processo de trabalho em equipe. E isso exige que a gente tenha um pouco de abertura, né? Que a gente consiga ter o coração aberto para receber vozes dos outros e para a gente também ter liberdade, segurança psicológica para dar as nossas opiniões. Então, essa é uma construção desse trabalho em equipe. O Team Steps tem sido trazido como evidência, né? Tem muitos artigos mostrando melhora de eventos adversos, diminuição do estresse das equipes, diminuição de erros de processo. Então, nessa revisão recente do sistema de saúde, agora é escocês ou é irlandês, ele trouxe que na parte de educação, de treinamento da equipe de saúde, a sugestão deles é o Team Steps, como método baseado em evidência para melhorar essa questão dos fatores humanos dentro da saúde. Então, essa referência eu acho muito boa, ela, apesar de ser ela tem várias informações interessantes. E a gente sabe que fazer simulação, né, ela é muito, ainda, para vocês talvez seja mais fácil, mas para a gente que não é exatamente do meio e que está trabalhando nessa transição, ela é muito mais difícil. E quando eu conversei com a Maria da outra vez, a gente falou assim, que pena que isso não é um projeto de pesquisa, né? Porque a gente que trabalha no sistema, a gente vai fazendo. E aí a gente não sabe se aquilo ali realmente melhorou, a gente não controla, né, variáveis, a gente não desenha como uma pesquisa. E isso era uma das coisas que a gente gostaria muito, assim, né, que a gente pudesse garantir que o jeito como a gente está fazendo, de fato, está dando resultado, né, que é melhor do que outros. Mas a gente, nesse ímpeto do fazer, a gente acaba fazendo os treinamentos, né, fazendo a formação sem fazer essa análise mais aprofundada do resultado. Mas não é que o Team Steps mesmo não dê oportunidades para a gente fazer isso, né? O Team Steps original, o primeiro, né, que é do Sistema de Saúde americano, na página deles, que é essa aqui, tem muitas, assim, muitos materiais, muitos materiais de apoio, muitas referências que nos ajudam a montar esse modelo. Inclusive, um guia de treinamento usando simulação. Então, aqui tem vários casos, como fazer. No sistema de saúde australiano, também existe um programa nacional de utilização de Team Steps para melhorar o sistema de saúde, e aqui eles têm também, nesse guia, eles têm vários exemplos de casos que nós podemos usar para fazer a simulação com as nossas equipes quando nós vamos treinar. Tem vídeos, tem histórias, existe muita ferramenta gratuita dentro dos sistemas de saúde que adotam essas ferramentas para nos ajudar a melhorar e a montar os nossos próprios cenários e o nosso próprio treinamento. Que está no cerne, assim, né?
é uma ferramenta, ela é uma marca registrada, mas ela é aberta, a gente pode utilizar essas referências, porque o objetivo é melhorar o sistema. Então, a gente pede autorização e tal, mas a gente pode usar, a maior parte desses materiais são abertos, mas tem cursos, né, de facilitador, tem cursos até de formação bem aprofundada em relação ao FinStep. Aqui no Brasil, nós temos esse curso, então, que é junto com o IEX na ONA, que trabalha esse assunto, e eu queria me deixar à disposição para vocês, se vocês quiserem saber um pouco mais de TeamSteps, eu não trouxe aqui, por exemplo, os nossos cenários, não sei se era essa a expectativa de vocês, mas eu posso mandar isso por e-mail, se vocês acharem interessante, quais são os cenários que nós usamos, quais são as alternativas que nós usamos. Infelizmente, nesses cursos que a gente está fazendo junto com a ONU e com o IEX, nós não estávamos usando, porque a gente começou no momento da pandemia, então a gente fez online e fez cenários hipotéticos nas reuniões online. E quando a gente faz esse curso presencial, a gente faz cenário mesmo, né? Aí fica... A gente acha melhor, mas talvez precise de, né, ainda mais conhecimento de como desenhar isso de forma online para os alunos terem melhor aproveitamento. Esses são os meus contatos, eu fico super à disposição e agradeço imensamente essa oportunidade de falar com vocês sobre isso. Bem, Helenara, excelente sua apresentação. Acho que assim, muitos termos que você utilizou, a gente utiliza na simulação. Às vezes, assim, o contexto é o mesmo, a situação, a aplicação é a mesma, mas um pouco diferente. Então, eu acho que, assim, a sua palestra é um ponto de vista que é diferente, que, assim, que nós não estamos acostumados tanto no dia a dia da simulação, mas, ao mesmo tempo, eles são frequentes, porque é um outro olhar. E, assim, esse conceito de gestão de saúde, principalmente usando modelos que os administradores, a parte administrativa, ou quem é acostumado com gestão, utilizar, isso é muito enriquecedor. E nós tivemos a oportunidade lá, com um projeto que eu orientei no mestrado, de demonstrar como que o STEPS ele é mais efetivo. Então, a gente foi um estudo randomizado, em que um grupo fez as estações de parada cardiorrespiratória que a gente desenvolve no PAUS, que é um curso de suporte avançado de vida em pediatria, e o outro grupo, então, ele fez o que é preconizado pelo PAUS, que é uma coisa muito simples, liderança, comunicação em alça fechada, reconhecer a limitação, pedir ajuda, e o outro, a equipe, os alunos tiveram uma capacitação customizada do STEPS. E a gente conseguiu comprovar nesse estudo, era cerca de 75 o N total, então foram 30 e poucos de cada grupo, e a gente conseguiu comprovar que quem fez o STEPS, ele foi mais rápido nas decisões, nas tomadas de decisões, entre identificar e iniciar a reanimação cardiopulmonar, e no desempenho prático ele teve uma melhor atuação. Então, isso é muito importante, essa sua fala. E eu só gostaria que você me falou sobre uma capacitação que vocês estavam fazendo em unidade básica de saúde. Então, como é que é isso? Você poderia, assim, resumidamente explicar, né, sobre esse trabalho em equipe numa unidade básica de saúde? A gente está, dentro dos projetos, a gente iniciou com projetos dentro do hospital e depois a gente, dentro dos cursos, nós tivemos utilização dessas ferramentas em clínicas de odontologia, em unidade básica de saúde, em unidade de atendimento, de pronto atendimento, principalmente porque, na verdade, quando a gente fala de equipe, o conceito é o mesmo, né? Eu entro numa unidade básica de saúde, o que eu tenho? Quem eu tenho? Eu tenho
a equipe, se eu vou falar simplificadamente, né? Eu tenho a pessoa que vai atender os profissionais, eu tenho alguém que vai fazer as vacinas, às vezes eu tenho o odontologista, eu tenho o farmacêutico, eu tenho o médico, eu tenho a equipe de enfermagem, que às vezes é mais numerosa. Essa equipe, ela tem uma demanda naquele dia, né? Então, eles se juntavam, né? Eu não estou mais acompanhando, infelizmente, esse projeto, mas eu posso trazer depois como ficou. Eles se juntam, eles definem quais são os desafios de hoje. Hoje nós temos tantas consultas, eu estou com o meu freezer com problema, hoje eu tenho um dos profissionais está tá afastado, vai ter que ficar um período fora da unidade, num treinamento. Essa organização do processo de trabalho inicial, ela é um brief, né? Se alguma coisa acontece, por exemplo, né, lá no Rio Grande do Sul, agora estou morando em São Paulo, mas lá no Rio Grande do Sul, se acontece alguma coisa, chove, não altera o acesso, tem algum problema, a gente pode fazer o huddle. Eles tinham adotado o brief e o debrief, né? O brief, que é a primeira ferramenta, foi a primeira ferramenta que eles adotaram para organizar o processo do dia, e o debrief para ver o que funcionou e preparar o outro turno. Mas essas pessoas, elas são sempre as mesmas, então elas super combinam com esses conceitos de trabalho em equipe, né? Então, era assim que eles estavam se organizando, e aí depois tinha um processo que a gente também sugere sempre, que as ferramentas do Team Steps, a gente pode escolher quais são as ferramentas que a gente precisa ir adotando. A gente não faz tudo ao mesmo tempo, né? Então, a gente adota uma e vai, assim que está madura, vai ajustando outros processos, que elas funcionam em momentos diferentes, né? A gente pode adotar uma de liderança, uma de monitoramento situacional e uma de suporte mútuo, e aí depois a gente vai usando as outras. Não sei se te respondi. Sim, não, é isso mesmo. E assim, eu gostei muito daqueles 8 aceleradores de mudança do Kotter, né? Que eu já aquela escadinha. Que assim, eu gostei muito a questão de empoderar pessoas. Então, assim, a gente sabe que quando existe uma equipe boa de trabalho, uma equipe vencedora, né? Sempre tem um líder que empodera os seus colegas. Então, assim, isso é muito importante para todo tipo de trabalho, e principalmente naquele trabalho que envolve a área de saúde, principalmente nos pacientes graves, ou mesmo numa atenção primária. Se nós temos uma equipe gerencial, uma liderança que valoriza os seus componentes, né, os seus colegas, essa equipe vai para frente. Acho que a Flávia está querendo comentar alguma coisa, Flávia? Cacá, eu tô Tá me ouvindo, gente? Sim. Problema com a internet. Agradecer, Lenara. Assim, é muito interessante, né? Eu sou intensivista também, então a gente vê, né? E também atuo dentro da Universidade Federal, no Centro de Saúde, né? Você pensando em centro de saúde, assim, é um intensivista no Centro de Saúde toda sexta-tarde, né? E pé frio, viu, no Centro de Saúde. Mas, assim, é muito interessante. Eu também sou, igual a Cacá falou, a gente vê isso muito no PAUS, né, Cacá? No treinamento que a gente faz. Eu acho que a gente usa, às vezes, sem saber dar o nome, né, o que a gente tem feito, mas muito interessante. Eu agradeço muito, né, aprendi muito aí, adorei também os slides, assim, põe a gente para pensar, né, essa parte do, como é que chama, gente? O S-Bar, né? Bar que fala? Eu acho que muitos plantonistas, né, eu vejo assim, deve usar sem saber ainda a sigla, o mnemônico, né? Mas é muito, muito legal, Lenara. Eu agradeço muito a sua presença e nos enriquecer tanto aí com a sua expertise.
Eu queria muito agradecer essa oportunidade, porque, na verdade, eu não sou acadêmica, e essa conexão entre a universidade e a gente que quer fazer transformação e o conhecimento da universidade, ele é essencial, né? A gente tem essas frustrações de não ter, né, esse modelo de pesquisa para tudo e não ter, às vezes, né, a realidade nos impõe a gente acabar fazendo. Dentro da segurança do paciente, a gente tem muita coisa que ainda precisa de evidência, que precisa ser estudado, né? Então, quando a gente encontra uma ferramenta, um modelo que tem evidência, ou que tem publicações que solidificam, que consolidam esse conhecimento, a gente fica muito feliz, porque dá base de sustentação para a gente poder fazer, né, tentar fazer essa transformação na prática. Mas a gente precisa muito disso na nossa realidade. Então, essas experiências, né, que vocês têm, elas são... Estou super curiosa para as publicações, para que a gente possa mostrar que aqui não é diferente, né? Que nós somos humanos e que, apesar da gente ter uma cultura diferente, que isso também funciona para a nossa realidade. Então, por favor, compartilhem, me avisem, mas eu também estou todo tempo buscando novos artigos, então vou descobrir, mas se vocês tiverem, me mandem. Pode deixar. Eu queria saber, tem o Tiago Amador aqui, que é do Hospital Universitário, está te mandando uma lembrança, ele já te conhece de algum lugar. É dos projetos, Tiago, muito bom saber que vocês estão juntos. O Hospital de Dourados participava de um dos projetos que eu trabalhei. Que ótimo. Um prazer. Eu acho que a Rosimeire está agradecendo. Flávia, mais alguma consideração? Não. Alguém queria fazer alguma pergunta, gente? A gente está com um pouquinho o tempo, né, Cacau? Mas se alguém quiser perguntar... todo mundo parabenizando mesmo, viu, Helenara, a sua excelente palestra. Leonardo, se me permite só de eu dar um recado? Gente, não esquece de registrar a presença do SIG e fazer uma avaliação, por favor, pode dar sugestões, porque senão a gente não consegue emitir os certificados via Senex do FMG. Então, aí eu solicito aí até hoje, às 23h59. Leonara, obrigada aí pelo espaço, Leonara, só para lembrar. Eu agradeço. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer uma pesquisa, quiser saber mais alguma coisa, os meus contatos estão aí, eu fico à disposição. Tá bom? Helenara, muito obrigada. Eu acho que a gente pode finalizar, né, Flávia? Acho que sim. Leonara, então, Leonara, muito obrigada. Obrigada a todos que estiveram conosco aí durante essa 1h e pouquinho. E agradeço também a equipe do TI, né, da tecnologia, que sem eles, Christian aí, nada disso seria possível, né? Então, agradeço a todos aí e até uma próxima. E muito obrigada mesmo, Leonara, assim, pela sua palestra aí, viu? Obrigada. Boa sorte, bom trabalho para vocês. Obrigada, né? Obrigada, gente. Então, até a próxima. Um abraço a todos. Christian, pode interromper a gravação? Isso.